E hoje vamos falar um pouco da importância da estimulação precoce no centro de reabilitação, que vai ser apresentado por nós duas, que somos dos setores da estimulação precoce. Por mim, Ana Catarina, sou fisioterapeuta. Meu nome é Thaís, eu sou fonoaudióloga do setor da estimulação do Centro de Reabilitação CR2. Conceito: o acompanhamento do desenvolvimento infantil nos primeiros anos de vida é essencial para a promoção à saúde, prevenção de agravos e a identificação de atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Este acompanhamento nos dá maior garantia de acesso o mais cedo possível à avaliação, diagnóstico diferencial, tratamento, orientação e reabilitação, inclusive a estimulação precoce das crianças que necessitam de cuidados especializados. Então, as informações o quanto antes para a família, melhor. Introdução: o acolhimento e o cuidado a essas crianças e às suas famílias são essenciais para que se conquiste o maior ganho funcional possível nos primeiros anos de vida. Fazem que a formação de habilidades primordiais e a plasticidade neuronal estão fortemente presentes, proporcionando amplitude e flexibilidade para a progressão do desenvolvimento nas áreas motoras, cognitivas, de linguagem, sociais, entre outras. Desenvolvimento infantil. Aqui a gente selecionou 10 marcos de desenvolvimento motor nas crianças. Como é que a gente faz esse trabalho, né, na estimulação precoce? A gente separa entre os marcos motores e as idades, né? Então, começando entre os 2 e 4 meses, o marco motor é o controle de cabeça e pescoço, né? O controle cervical. Então, a gente trabalha nessa posição, né, de prono, de barriga para baixo, dentro da sala de terapia, como também orienta para ser trabalhado em casa. E aí, esse controle cervical vai aprimorando, e aí a gente inicia o rolar quando a gente tem esse controle cervical bem preparado. E o rolar, ele inicia dos 4 aos 6 meses. Dentro desse período, a criança vai conseguir, né, se deslocar através do rolar, de prono para supino, de supino para prono, né, de barriga para baixo, para barriga para cima e vice-versa. E é feito esses estímulos através de brinquedos, né? E do brincar funcional, do chocalho, que isso a gente trabalha dentro de sala também, né? Ou na terapia individual ou na terapia integrada. A fono, né, vai trabalhando e a físio também trabalhando a parte motora e a fono associando ao brincar funcional. E geralmente as mães participam desse atendimento para repetir em casa. Dando continuidade aos marcos motores, a gente chega de 6 a 8 meses, onde a criança começa a sentar. Ela já adquiriu, né, um controle de tronco, e aí ela começa a sentar inicialmente com apoio anterior, né, de membros superiores, apoio lateral, e quando elas estão mais preparadas, elas sentam sem apoio. E aí elas fazem essa transferência do deitado para o sentado e se mantém na postura sentada sem apoio até mais ou menos 8 meses. E aí a partir daí, a gente consegue trabalhar o deslocamento através do engatinhar. A criança evolui do deslocamento do arrastar para o engatinhar. Ela consegue tirar a barriga do chão, porque ela já vai ter uma boa força de abdômen e paravertebrais e um bom controle de tronco e cervical. É tudo uma sequência, né, de desenvolvimento. E a gente chega por volta dos 9 aos 12 meses, essa criança consegue fazer a transferência do sentado para o de pé, com apoio inicialmente, e a gente trabalha com apoio entablado,
com apoio no andador, dentro de sala, e orienta para se trabalhar em casa com apoio em mobília, com apoio no sofá. E essa criança consegue ficar de pé por volta. Além de fazer a transferência, ela consegue ficar de pé. Inicialmente com a base alargada, né, com os pés afastados, as mãos para cima, porque ela ainda não tem tanto equilíbrio assim, né? O equilíbrio ainda está em desenvolvimento. E aí, dos 12 aos 15 meses, essa criança aprimora essa postura ortostática e consegue realizar o deslocamento de pé, inicialmente numa marcha lateral com apoio, que ela faz entablado, no sofá. Aí, a partir daí, ela inicia a marcha anterior, sem apoio, que é o andar. E aí ela vai aprimorando essa marcha, que é nessa fase de 2 a 3 anos que ela consegue correr, a base diminui, né? Porque o equilíbrio dela tá melhor. Então ela consegue correr, subir, descer degraus, saltar. E aí vamos dando continuidade de 3 a 4 anos por volta, né? Ela consegue saltar, ela consegue pular de um pé só, né? Com apoio unilateral, sem apoio também, e assim dando continuidade, né? A essa evolução. De 4 a 6 meses ela já tem essa motricidade fina, ela já consegue, além da coordenação motora grossa, né, que ela já está boa, ela consegue adquirir essa coordenação motora mais fina, ela consegue fazer pinça, fazer pega, né, trabalhar objetos menores, um encaixe menorzinho, porque tudo isso que a gente faz é associada ao brincar funcional e em cada fase do marco motor a gente vai trabalhando com um tipo de brinquedo, com um tipo de brincadeira. E aí, mais para frente, né, a partir dos 6, 7 anos, ela vai aprimorando, né, essas habilidades motoras mais avançadas. E continuando o desenvolvimento infantil, essa parte, né, de desenvolvimento de fala e audição, Thaís, nossa colega, vai dar continuidade. Isso. Como Catarina iniciou, o desenvolvimento, né, o estímulo ao desenvolvimento motor, ele vem associado aos brinquedos, estímulos sonoros, né, brinquedos de acordo com a idade daquela criança a ser estimulada, né? Então a gente faz um trabalho bem em conjunto, né? A Fisio e Fono, a gente sempre está trocando e trabalhando de forma integrada. Então, o que é que a gente precisa observar, né, nesse desenvolvimento de fala e de audição dessa criança? De 0 a 3 meses, a gente já percebe que ela pode se assustar com sons intensos, né, que se acalma com a voz da mãe, já começa a emitir sonzinhos guturais, né, sonzinhos da garganta, né, sorrir, olha, se atenta ao rosto, né, daquele familiar, da mãe, né, de com quem está convivendo. De 3 a 6 meses, vira o rosto em direção ao som, né, e se acalma com a voz da mãe. Então, está bem associado também à parte motora, né, o poder fazer a sustentação, né, da cervical e direcionar, né, o olhar, né, para aquele som. Quando não há sustentação, enquanto o bebê está deitadinho, né, se ele escutar um som que chame atenção, ele só, né, tenta virar o pescocinho. Quando já está mais com sustentação, né, de tronco, já está sentado, já acontece, né, a lateralização mesmo do pescoço, em busca daquela fonte sonora. De 6 a 9 meses, reage quando chamado, né, chamado pelo nome. Então, a gente sempre vai buscando características do desenvolvimento típico para poder avaliar aquela criança e identificar um possível atraso ou risco, né, de atraso ou de alguma, algum diagnóstico específico. Então, dos 6 aos 9 meses, né, compreende o significado do não, tchau, né, já faz o mamãe, o papai com mais assertividade, né, o balbucio, a gente observa que, enquanto tem até 6 semaninhas, já começa a falar umas vogais, né, então já tem uma produção de vocalização, né, mas com 6 meses já começa a ser mais parecido no formato consoante vogal, que a gente chama, né, que é o dadá, mamá.
e vai aprimorando até os 9 meses esses sons, né? Consoante vogal, mamãe, papá. A partir de 1 ano até 1 ano e meio, já identifica as partes do corpo, né? Já olha com assertividade na direção do som, né? Inclusive a parte superior, inferior, já é uma localização bem mais madura. Já fala palavrinhas isoladas, palavras-chave, já com formato mais parecido com a fala do, do adulto, né? Já sai do mamã para uma mãe, né? Tenta montar frases curtinhas, mas a gente sabe que o repertório, né, de 1 ano e meio é mais limitado, é menorzinho, mas já é uma iniciativa. E de 1 ano e meio aos 2 anos, já consegue obedecer alguns comandos, né? Pega seu sapato, consegue, né? Já identifica, reconhece o que é aquela palavra, né? Identifica as partes do corpo, reconhece os sons, né? Que são mais familiares do dia a dia. O telefone, a campainha, né? Com 2 anos a 2 anos e meio, refere-se a si mesmo pelo nome. Já inicia um enriquecimento, né, de vocabulário, fala mais palavras, reconhece mais palavras, sabe o significado, né, de mais objetos do dia a dia, né? Até os 3 anos, forma sentenças, né, maiores, começa a entender o significado de conceitos mais abstratos, como dentro, fora, embaixo, né? Faz perguntas, então já muda, né, os aspectos comunicativos. Pode passar. Então, como Catarina iniciou a fala e eu continuei, durante a avaliação e o acompanhamento, a gente sempre traça um paralelo com o desenvolvimento infantil típico, que servirá de base para a comparação com alterações ou doenças relacionadas. Então, a gente parte do típico e observa se existe atraso e quais habilidades a gente precisa estimular. Pode passar. E qual seria o perfil de atendimento para estimulação precoce? Então, atendemos crianças prematuras, né, a prematuridade é um perfil, intercorrências, né, crianças que passaram por intercorrências gestacionais, perinatais, hipóxia, distúrbios bioquímicos, rubéola, toxoplasmose, sífilis, HIV, restrição de crescimento uterino, né, mães usuárias de drogas, né? Então, a gente faz esse acompanhamento, porque sabe-se que existe um risco de um atraso, existe um risco para a questão auditiva, então é preciso acompanhar. Síndromes, síndrome de Down, síndromes raras, paralisia cerebral, distrofias, mielomeningocele, microcefalia, hidrocefalia, né? Lesões são progressivas do sistema nervoso central, lesão de plexo, também braquial, pé torto congênito, torcicolo congênito, hipotonia global, né? Tudo isso é acolhido na estimulação precoce. Além disso, atraso do desenvolvimento, atraso de fala, de linguagem, atraso motor, uma criança que completou 2 anos e ainda não anda, né? A gente também acolhe. E suspeita de TEA, né? Aquela criança que tem algumas características que a gente já faz pensar em um determinado diagnóstico. Alterações auditivas e visuais também. Quando iniciar, né? Então, qualquer programa de estimulação precoce, né, deve ser iniciado no período que engloba desde a concepção até os 3 anos de vida. Então, de 0 a 3 anos. Essa é a fase que o cérebro se desenvolve mais rapidamente, constituindo a janela de oportunidades para o estabelecimento das funções, né, que repercutirão em uma boa saúde e produtividade no futuro. Então, a gente pega um período de neuroplasticidade mesmo e
incentiva, né, estimula que essas habilidades sejam desenvolvidas. Aí é uma foto de um atendimento integrado, né, que eu fiz com Catarina, de uma criança com síndrome de Down. E a gente estava estimulando ao mesmo tempo as habilidades motoras, juntamente com os brinquedos adequados para a idade, sonoros e luminosos, para que iniciassem, né, também a estimulação de linguagem. O alcance, o interesse em buscar aquele recurso, já inicia a manipulação do brinquedo. Né? É um atendimento que a gente costuma fazer com certa frequência. Isso. Então, são oferecidas algumas modalidades de atendimento, né? Então, a gente tem um atendimento individual, pode ter uma criança que tenha perfil apenas para fisioterapia, né? Naquele momento não apresente nenhum, seja um caso específico físico, né? Um pé torto congênito, né? A gente pode até falar melhor sobre isso, e que não precise naquele momento de fono. Né? Tem também os casos em que a criança tem perfil para as duas modalidades de atendimento. Né? Uma criança com síndrome de Down precisa de fono, precisa de físico. E a gente pode atender em momentos separados, porque aquele perfil da criança não necessita de um atendimento conjunto, que aqueles estímulos sejam dados, né? Na mesma intensidade ao mesmo tempo. Isso, até o tempo de tolerância da criança, né, Thay? Tem Sim. criança que não consegue, né, ficar muito tempo sendo estimulada. Então, às vezes, Cansa. isso. Então, é necessário, e aí, nesses casos, a gente dá preferência ao atendimento integrado, que é justamente a gente vai atender aquela criança em um tempo de uma terapia, dando os estímulos necessários, com a presença dos pais, para que seja dado continuidade em casa. Né? Então, não pode ser o estímulo apenas em sala. É preciso fazer um trabalho, né, com a família e dar continuidade a toda essa estimulação em casa também. Tem os grupos de orientação, que a gente concentra os perfis de prematuridade e síndrome de Down em grupos diferentes. Então, prematuridade, a gente vai acompanhando os marcos do desenvolvimento, com base na idade gestacional, né, corrigida. A gente tenta acompanhar a gente acompanha até os 2 anos, aquela criança, né? E vai também orientando os familiares. É um grupo bem voltado para as mães, né? Que geralmente acompanham, para que a gente tem que reduzir os riscos de atraso mesmo, né? Ou consiga fazer com que aquela criança acompanhe o desenvolvimento da idade. Né? E o grupinho com síndrome de Down, que são orientações, só que voltado para as crianças com síndrome. Oficinas terapêuticas, né, e grupo de seletividade. Então, as crianças que têm 2 aninhos, são maiores, elas podem participar de grupos, né, porque o grupo exige um perfil de mais maturidade, que a criança permaneça sentada, que consiga seguir alguns comandos, tenha um cognitivo um pouco mais preservado, né? Então, existe um perfil para participar de oficinas terapêuticas. A criança se encaixando nesse perfil, ele pode participar. Tanto a oficina terapêutica, com recursos de pintura, né? Seja o que for planejado, como o de seletividade alimentar, que aí utiliza os alimentos, é feito com a nutricionista e psicóloga. Então, dando continuidade à nossa apresentação, aqui tem algumas especialidades que os pacientes, né, da estimulação precoce precisam estar em acompanhamento, que é a fisioterapia, a fonoaudiologia, psicologia, a musicoterapia, terapia ocupacional, nutricionista, neuropediatra, serviço social, pediatra, ortopedista, gastroenterologista, otorrinolaringologista, oftalmologista, cardiologista, geneticista e dentista. Claro que vai depender, né, do perfil da criança, da patologia,
né? Não necessariamente toda criança tem que estar com todas essas especialidades. O que a Mas, gente observa, né, no serviço que a gente trabalha, as crianças com síndrome de Down, eles vão ter uma necessidade do acompanhamento com o geneticista e o cardiologista muito maior do que um outro perfil, né, de criança. Então, a gente vai orientando a buscar a especialidade que cabe àquele caso. exatamente. E como também, né, a criança que tiver uma gastro, né, precisa estar em acompanhamento com o gastroenterologista e ou qualquer uma outra, né, que tenha algum diagnóstico, né, diferenciado que a gente nem citou aqui, mas que precisa estar em acompanhamento. Isso. Esses que a gente colocou em negrito são os que hoje a gente tem lá no SER disponível, né, para as crianças que precisem. Fluxo do serviço, como é esse fluxo, né, do nosso serviço? O recém-nascido e a genitora podem sair da maternidade já com os devidos encaminhamentos para as especialidades necessárias. Às vezes já vem direto da maternidade. Como também eles podem ser referenciados através das unidades básicas de saúde. E o que é preciso que a unidade de saúde faça a referência, né, direcionando o paciente para o serviço especializado. Ou às vezes a criança vai até tomar uma vacina, né? E aí pode acontecer dessa mesma forma, né? Em referenciarem para a gente. Para dar início à estimulação precoce, o paciente, né, desse setor não necessita de ter um diagnóstico fechado. Ele pode apresentar um atraso no desenvolvimento, né, ou um risco de atraso devido a questões congênitas, ou até uma hipótese de diagnóstico, né? Estando dentro dessa idade, né, a gente consegue atender esse paciente. Continuando, né, o fluxo, o paciente, né, chega para a gente, ele é convocado, né, para o GO, que é o grupo de orientação. Esse grupo de orientação é o primeiro acolhimento do paciente no serviço. E aí é averiguada a disponibilidade em agenda e em seguida já marca a avaliação global. Essa avaliação global hoje na estimulação precoce é feita por mim e por Thaís, né? As duas fazem ao mesmo tempo com o paciente e a família. Caso tenha um diagnóstico fechado e não tiver disponibilidade em agenda, aí é marcado o barema. E aí o paciente é inserido na fila única do SUS, podendo ser convocado pelos serviços de saúde que acolhem a demanda. Seguindo, né? O GO, a avaliação global, o barema, a gente vem para o nosso PTS, que é o nosso plano terapêutico singular. Como eu falei aí, né? Ele é uma sequência do paciente que é inserido na agenda dos terapeutas, né? Quando o paciente passa pelo fluxo e chega na nossa agenda, a gente realiza o PTS. Esse PTS é realizado com no mínimo 2 terapeutas, o paciente e a família. A mesma participa dos primeiros atendimentos para receber as orientações pertinentes ao quadro durante as terapias, porque um paciente de estimulação precoce, a família ainda não tem muita informação, às vezes não entendem bem o diagnóstico, então a gente, né, pede para que esse PTS seja construído, né, explicado junto à família e que a mãe ou o responsável entre, né, dentro da sala de terapia para receber as orientações, os encaminhamentos necessários para que essa criança consiga, né, ter um acompanhamento, um desenvolvimento melhor em casa. E como funcionam as intervenções, né, que a gente acaba fazendo na estimulação. Então, depois de fazer o PTS, né, o plano terapêutico, elencar as habilidades a serem estimuladas, né, traçar aquele comparativo que a gente explicou entre o desenvolvimento típico e o que a gente, né, está observando daquela criança, são iniciadas as intervenções e orientações. Então, mesmo que aquele familiar não precise mais estar presente na sala de terapia, se houver alguma mudança
né, de orientação, a gente sempre sinaliza ao final do atendimento, junto com o retorno, né, de como foi a sessão, para aquele familiar seguir o atendimento em domicílio, seguir o acompanhamento em domicílio. Então, a gente inicia as intervenções, as orientações a serem realizadas em casa, como agendamento de consultas médicas necessárias, seja no serviço ou que precisem serem buscadas, né, na rede. No que se refere às orientações, além da sala de terapia, podemos englobar postura, qual a postura é a ser estimulada com aquela criança em casa, qual postura durante a amamentação, alimentação, introdução alimentar, né? Dormir, brincar, o banho, orientações de rotina, de cotidiano, tudo isso a gente sinaliza, né, de forma a promover mesmo o desenvolvimento daquela criança, né? Não é, o objetivo não é engessar a rotina daquela criança, é promover o desenvolvimento. São reforçadas também orientações para dar sequência tanto na parte motora como na de linguagem alimentar, além de direcionar os tipos de brinquedos, né, adequados para a idade, perfil, né? Então, a gente faz toda essa organização das orientações. Além, né, de orientar, a gente também faz as atividades externas, né? Então, essa foto foi uma atividade que a gente fez na praia, então, tem crianças da estimulação presentes, né, com seus respectivos responsáveis. Então, a gente, além de orientar sobre a parte motora, linguagem, né, a gente também estimula que essas crianças sejam levadas a ambientes de socialização que, que são favoráveis ao processo de interação, às questões sensoriais, como no caso da praia, né, com estímulos visuais e auditivos, né, pensando mesmo em aquela criança não vai viver apenas em casa, né? Então chega um momento que ela vai para outras atividades, ela vai para a escola, ela vai à praia. Então a gente já começa a estimular, né, a família com essas atividades que são extra-muro, né, da sala. Isso extra e muito importantes, né, Thay? Porque nessa atividade mesmo que a gente fez na praia, a gente percebeu que muitas crianças nunca tinham ido à praia, porque os pais, né, não se sentem seguros e esquecem, né, dessa parte do lazer, vamos dizer, que é muito importante isso. E a partir daí, né, desse momento, eles, agora sei que eu consigo ir na praia, né? Se sentem mais seguros, né? Seguros, perguntam quando vai ter de novo. Então, é um momento bem para a gente, para eles. E para a gente finalizando, né, vamos explicar um pouquinho sobre uma das intervenções que a gente pode fazer em sala. Né? Então, Kátia vai falar um pouquinho sobre a postura, a parte motora desse paciente, e eu explico um pouquinho sobre o que é que eu estou fazendo, né, que tipo de estímulo eu estou fazendo com esse paciente. Isso. Esse é um paciente que ele tem 2 anos, ele não tem controle de tronco, e aí ele, para conseguir ficar na postura ortostática, ele precisa do recurso, que aí é o caso. Ele tem alguns recursos, né? Ele tem a órtese suropodálica, ele está com extensor de membros inferiores, ele está com uma faixa abdominal, para a gente conseguir, né, colocar os membros inferiores em extensão e manter o tronco ereto, e com tudo isso, ele está no parapódio. E eu continuo dando suporte no controle de tronco dele, né, com apoio manual, porque mesmo com a faixa e parapódio, ele não consegue ficar. Nessa postura, a gente está trabalhando várias questões, né? A gente está trabalhando descarga de peso, membro inferior, equilíbrio, coordenação, a postura ortostática como um todo, né? Além do controle de tronco, controle cervical, e aí favorece questões fisiológicas mesmo, né? Questão digestiva, ajuda muito essa postura, né? De ortostática.
Isso. Associado a isso, aí já Associado a isso, ele é uma criança que tem uma disfagia, né, neurogênica, que precisa de algumas modificações na alimentação, então isso é orientado também, né, alimentos pastosos, né, heterogêneos, tem uma dificuldade com líquidos, então tudo isso é orientado. Neste momento, eu estou fazendo uma estimulação tátil, vibratória, né, na cavidade oral dessa criança, que ele já permite, ele demonstrava um pouco de incômodo com essa estimulação, então a gente inicia os estímulos pelas extremidades mesmo, de outra forma, mais tranquilo, para a gente conseguir acessar essa cavidade oral. Então, neste momento, já foi possível, né? E é um trabalho mesmo direcionado para a percepção, né? A parte sensorial, que ele sente um incômodo importante e já aceita, né, esse estímulo intraoral. E sempre em seguida, a gente faz o estímulo com sabor, com um alimento, né? E o brinquedo, que também está na mesinha do parapódio, a gente utiliza como uma forma de estimular o alcance, o intervalo entre o estímulo oral, né, e promover um estímulo diferente, né, as mãozinhas dele permanecem, né, mais fechadas, né, como dá para observar na foto. Então, quando a gente mostra um recurso de interesse, né, tem a criança geralmente faz a intenção de tentar pegar. Então, a gente já trabalha várias habilidades, né, nesse tipo de atendimento. E, né, para finalizar, né, a gente trouxe esse caso, né, para finalizar a nossa apresentação, demonstrando, né, 2 tipos de atendimentos diferentes, né, de assistência. Um voltado à atividade externa e um pouquinho do nosso trabalho, né, em sala. isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado e obrigada por acreditar junto com a gente. Espero que tenha sido proveitoso e obrigada por acreditar junto com a gente.